Paz, meus amados, que Deus derrame bênçãos sobre cada um de nós. Vamos lá? Mais uma palavra. Hoje, sexta-feira, mais um final de semana chegando, com a graça de Deus, e podemos dizer obrigado, Senhor, pela semana que está encerrando. Quantos livramentos, hein? Quantos livramentos. O Senhor proporcionou o pão sobre a mesa, né? Nossa ida e nossa volta. Quantas coisas o Senhor proporcionou. E podemos fechar uma semana onde todos os dias você esteve aqui, aprendendo mais, buscando mais, recebendo mais da palavra de Deus. Não é isso? E vamos em frente. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui de novo, 6 da manhã, sábado, domingo, e vamos em frente, debaixo da graça de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7. É a nossa meditação de hoje, com a oração no final. E eu peço que você compartilhe, você que conhece aí vários grupos, né? Você que está no Face, no Instagram, também vai estar no YouTube. Você comenta, você joga no feed, no Stories, enfim. Você que entende um pouco aí, mais do que eu só sei apertar aqui, gravar e pedir ao Senhor para ter misericórdia e me usar para a glória dele. E você que tem acesso a tantos grupos, vai lá, joga. Avisa o pessoal, gente, assista a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta. Amém? Já eu anuncio todos os amados que estão já presentes. E vamos lendo aqui, o Espírito Santo nos conduza. 2 Crônicas 7. E acabando Salomão de orar, 2 Crônicas 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aqui foi após a construção, todo aquele período, né, que Salomão esteve ali construindo o templo, e agora ele está diante do povo e vai fazer uma oferta de agradecimento a Deus, o sacrifício a Deus, e a glória de Deus tomou conta daquele ambiente. Versículo 2 diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, que é o templo, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Muito bem. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, foi algo visível, algo notório, algo real, tá? Não foi uma visão que eles tiveram, não, eles viram. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E continuou ali, sacrifícios a Deus. E olha só que sacrifício foi esse. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. 22. O rei Salomão ofereceu sacrifícios de boi, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Que sacrifício grande! Lógico que hoje, na graça, onde nós estamos, na graça, ali é o Antigo Testamento, ali, ali estavam a lei, ali estava em vigor, em vigência, os sacrifícios de animais, que tudo apontava para o sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo. Quando Cristo foi oferecido no nosso lugar para perdão de pecado de todos,
encerrou a prática dos sacrifícios, não é? E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mesmo disse isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais necessidade de sacrifício humano, é sacrifício de animais. E Jesus, todos esses animais apontavam para o sacrifício dele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Muita gente usa o pretexto hoje de não fazer nada. Eu não preciso me sacrificar porque Jesus já sacrificou. A salvação é algo que o Senhor fez e que nada que nós fazemos vai nos dar a salvação, a não ser o crer, como a Bíblia diz, aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Não é? Aquele que crê e for batizado será salvo. Não está dizendo que quem está batizado nas águas é salvo. Mas quem não é, não é. Quem não é batizado nas águas está fora. Salva aquele ladrão da cruz, ou seja, salva aquele que é alcançado na hora da morte. Se alguém está morrendo ali, você apresenta Jesus para aquela pessoa, ela nunca se batizou, nunca foi para a igreja. E aí você fala, aceita Jesus Cristo, pede perdão dos seus pecados agora e tal. Aquela pessoa vai ser salva, não dá tempo de batizá-la, tá? Mas fora isso, a pessoa que não quer se batizar, a pessoa que não quer reconhecer Jesus como Senhor, e está cheio de gente assim, inclusive gente boa, trabalhadora, gente honesta, mas quando você diz, e Jesus? Ele fala, não, isso é religião, isso é com vocês, eu não quero não. Muita gente boa vai ficar, tá? Inclusive o inferno está cheio de gente boa. Por isso que nós temos que anunciar, pregar a palavra, falar que o Senhor está chamando ao arrependimento, para que possa haver o despertamento. Deixa eu anunciar os amados que já chegaram aqui. A paz, irmã Bete Silveira, Deus abençoe. Missionária Janice, Deus abençoe. Estamos a caminho do trabalho, Deus abençoe o Vitor, a Lúcia. Deus abençoe, tá, irmã? A missionária Janice. Também presente é Pedro, Deus abençoe, Pedro. Vitória para ti. Irmã Gabriela, Deus abençoe. Diaconisa Cláudia Barcelos também. Irmão Maurício. E vamos que vamos, tá? Então, amados, tudo isso aqui, toda essa oferta que Salomão fez, esse sacrifício, foi após a construção do templo, tá? Hoje não tem mais o sacrifício de animais, mas nós temos que nos sacrificar, não para a salvação, mas o dia a dia. Você tem que sacrificar para ler a Bíblia, não é fácil. Você tem que esforçar, porque a nossa natureza humana, carnal, não quer ler Bíblia. Você acha que a nossa natureza quer estar aqui na hora dessa? Não, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo do nosso espírito que nos conduz a buscar o alimento, a palavra, o fortalecimento. Tá bom? Diretamente de... É o que? Angola, meu amado? Ore por mim. Sou líder da igreja. Deus te abençoe, te fortaleça. Que o ministério seja abençoado. Tem uma bandeira ali, eu não sei se é da Angola, se é de outro lugar. Depois você me fala aí, irmão Pedro. Tá bom? Então, o sacrifício de animais não há necessidade mais. Por quê? Porque todo o sacrifício do Antigo Testamento estava apontando para o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele, como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós temos que nos sacrificar diariamente, tá? Moçambique, Deus abençoe, um abraço aí para todo o povo de Moçambique, em nome de Jesus. Amém, meu amado? E diz aqui, ó, continuando, versículo 6, 2 Crônicas 7:6. E os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito. Davi organizou a questão do louvor, da adoração a Deus, né? Quando Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles,
e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber holocausto, a oferta de manjares e a gordura. E assim, versículo 8, naquele mesmo tempo celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. Ou seja, toda uma alegria, toda uma festa, todo um trabalho por conta da conclusão do templo feito lá, o templo de Salomão. E no dia 8º, versículo 9, no dia 8º, realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a seu povo. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Com uma entrega dessa, com uma alegria dessa. Tá bom, meu querido Pedro? Pastor, manda o teu zap. Tá, e toda mensagem, após a mensagem, meu zap está disponível, tá bom? Toda mensagem que a gente publica aqui, no final eu coloco lá o meu zap, por conta de quem quer fazer teologia, o curso teológico, tá? Quer entrar em contato comigo, pode entrar lá, tá bom, meu amado? Depois de toda essa oferta, todo esse sacrifício, toda essa entrega, Deus aparece para Salomão. Vamos ver, versículo 11? Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Olha só. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, porque ele fez o templo de Salomão, também ele construiu a casa do rei, que é a casa dele, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Deus abençoou o trabalho de Salomão. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, gente, isso aqui é muito sério. Paz Obreira Soledade, a Paz Obreira Xanaína. Isso aqui é muito sério. Olha que palavra poderosa. Deus diz assim, ó, Deus apareceu para ele, para Salomão, depois de toda essa entrega, todo esse trabalho. Deus disse: ouvi a tua oração, tá? Ouvi e escolhi este lugar para sacrifício a mim. Deus disse assim: Salomão, se eu fechar o céu e não houver chuva, Deus tem o poder de fechar tudo. Deus tem o poder de fechar até o ar para a gente respirar. Ele é poderoso, ele é o dono de tudo. Deus é soberano. Deus, ele levanta reis, tira reis. Deus levanta presidente, tira presidente. Deus levanta homem, tira homem. Deus dá a vida, mas Deus mata. Ele é Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ele é Deus. Então, se o povo começa a escolher o pecado, a imundície, se o povo começa a escolher a desobediência, meu irmão, se Deus quiser fechar uma porta, ele fecha. Se Deus quiser mudar a lei e fazer lei, ele faz, ele é Deus. Deus não tem nada que o impeça de operar o que ele quiser operar. É isso que a gente precisa entender. Tem gente que acha que Deus é o seu servo, que o Deus é seu empregado. Tem gente que diz: se Deus existe, ele vai fazer. Se ele não existe, ele não vai fazer. Deus não está a nosso serviço. Nós precisamos entregar a nossa vida a ele, servi-lo de corpo, alma e espírito.
de todo o nosso coração. Deus disse a Salomão, se eu fechar o céu, porque fecha o céu, acabou a chuva, acabou tudo, né? Acabou a chuva, vai acabar tudo. Acabou a agricultura, acabou tudo. É ou não é? Acabou a chuva, acabou. Deus pode fechar o que Ele quiser. Então Ele disse, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Deus pode mandar uma praga, amados. Deus pode mandar uma praga e comer toda a plantação e acabar, ninguém comer nada. Deus pode mandar uma peste nos animais e ninguém comer mais carne. Deus pode mandar uma praga nas aves e acabar com o frango. Deus não mandou no deserto codornas? Deus não falou para Moisés, Moisés, o povo vai comer carne. Aí Moisés, mas Senhor, a gente está no deserto, né? Onde é que o Senhor... Da onde que vai vir carne? É deserto, Senhor. Aí Deus diz para Moisés, ter-se-ia Moisés, ter-se-ia encurtado o braço do Senhor, hoje mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não. Ah, como Deus, Ele ama aquelas pessoas que creem nele, que deposita nele a confiança, que aguarda nele. Como Deus ama aquelas pessoas que confiam. Deus proverá, meu filho, disse o pai na fé a Abraão. Deus proverá para si o cordeiro, Ele é Deus. Deus provê. Pode estar difícil hoje, mas vamos continuar servindo a Deus. Está complicado hoje, mas nós vamos continuar, Senhor, eu confio na tua provisão, eu confio em ti, eu sei que o meu Redentor vive, por certo se levantará em meu favor. Deus pode fechar a situação. E Ele disse aqui, ó, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Você vê, Deus enviou, Moisés falou, mas de onde o Senhor vai tirar a carne? Deus mandou do mar, codorna, vieram voando lá, um bando lá, e encheu. Eram quase 3 milhões de pessoas, gente. E o povo comeu carne, a ponto de botar gordura pelo nariz. Então, Deus está dizendo, ó, se eu fechar, né, se a coisa ficar feia, tem saída. Tem saída? Tem. Tem saída, gente, quando a coisa fica complicada para nós? Tem. Tem saída quando a situação está estreita? Tem, está aqui, ó. É o que é muito lido esse texto aqui, mas pouco se explica o contexto que a gente acabou de comentar. Precisa entender o contexto todo. Deus disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Primeira coisa, para o Senhor fechar, é por causa do pecado do povo. Está bem claro nesse texto aqui. Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu que Deus apertou, que Deus fechou as portas, que Deus trouxe a dor, Deus trouxe castigo. Por causa de quê? Por causa do povo. Está lá, pecado do povo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele disse, se o povo se voltar para mim, eu mudo a história. O castigo veio porque o povo desobedeceu. Não é isso, meu Maurício? Não é isso, irmã Cláudia? Estão compreendendo isso? O Senhor falou, se eu fechar o céu, se eu mandar peste, se eu mandar praga, se eu mandar gafanhoto, ou seja, Deus está dizendo, tudo isso eu enviei por conta do povo, da desobediência do povo, certo? Então você sabe que pecado vai gerar dores, pecado vai gerar prejuízo. Não tem como o pecado não gerar prejuízo para a gente, não tem. Pecado é sinônimo de dor, pecado é sinônimo de prejuízo. Ou o pecado traz prejuízo financeiro para a gente,
Quantos pecados aí que as pessoas aprontam e vem prejuízo financeiro? Ou o pecado traz prejuízo moral para a gente, moral, vai lá embaixo a nossa moral, vai lá embaixo. O pecado traz prejuízo ministerial, os escândalos, vão acontecer escândalos, mas ai pelos quais vêm esses escândalos, tá? O pecado gera escândalo ministerial, o pecado gera problema na área sentimental, casamento, pecado traz problema de casamento, pecado traz problema físico, pecado traz problema físico. Então, são várias situações. Pecado traz consequência de trabalho, é porta que se fecha, é saúde que vai embora. Não estou dizendo que portas que se fecham, todas as portas, toda enfermidade, não estou dizendo que tudo é por conta disso, tá? Mas o pecado traz dores, o pecado traz aperto, o pecado traz prejuízo, tá? E Deus me deu a mim e a você algo chamado de livre-arbítrio. No domingo agora a gente vai falar do capítulo 4 de Mateus, a gente vai trabalhar a tentação de Jesus na escola dominical, tá? Que é o capítulo 4 de Mateus. E Jesus, como homem, ele poderia escolher pecar, mas ele escolheu obedecer. É verdade, irmã Beth? O Senhor, irmão Maurício, escolheu obedecer. Chegou a nossa vez, vem as tentações, as investidas do diabo. O que a gente vai escolher? O pecado, que vai gerar prejuízos e dores, ou a obediência? Ou a gente vai ser servido pelo diabo, ou a gente vai esperar e os anjos vão nos servir, que foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Não é isso, irmã Cláudia? Então, o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, quem quer ter um compromisso com Deus, tá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, então tá aqui, ó, se humilhar, nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Ele é Deus. Eu gravei a mensagem de ontem lá na comunidade, lá na congregação. Tá aí no grupo aí, no Zap, eu espalhei aí. Assiste lá que tem muita coisa boa. Foi um áudio, 1 hora de mensagem, tá? E ali eu dei um dos segredos de oração. Muita gente não tem resposta da oração porque não espera na oração, não rompe a oração, não tem tempo de oração. Quando a gente vai em algum lugar que a gente quer falar com alguém muito importante, o pessoal diz, ó, aguarde aí, aguarde a sua vez, não é assim? Às vezes até o próprio médico, às vezes várias situações, aguarde a sua vez, ou seja, nós que queremos temos que aguardar, nós temos que esperar, porque ali tem alguém de autoridade, tem alguém, antigamente, vamos trazer o entendimento dos reis, a pessoa aguardava, ó, chega aí, a pessoa chegou 10 da manhã, mas o rei não vai te atender 10 da manhã. O rei vai te atender, de repente, 4 da tarde o rei está atendendo a pessoa. Por quê? Que quem quer vai ter que aguardar na presença de quem é importante. Quantas das vezes você já esperou aí, às vezes o pagamento sair, ó, tem que ficar aí, ó, final do expediente. Não, o patrão está chegando, poxa, mas já é 4h30 e tal. O patrão vai chegar, e for para aguardar. E quem quer vai ter que aguardar. Então, se quisermos algo da parte de Deus, não é que Deus chega atrasado, não. É que Deus, Ele quer que você rompa, aguarde e espere em oração. Muita gente faz aquela oração tão curta, aquela oração miojo, que não dá nem tempo do Senhor chegar. Então, rompa, gaste tempo, diga para o Senhor. Ainda que você diga, mas o que eu vou falar? Meu irmão, não fale nada, fica ali, Senhor, eu estou aqui, eu estou em tua presença. Chore,
Se humilhe, está aqui, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o povo não quer se humilhar, não. O povo não quer se humilhar. As orações não têm mais lágrimas. As orações não têm mais quebrantamento. As orações não têm mais gemido. As orações não têm mais dores de parto pelas almas, pelas vidas. Queremos ver novas vidas nascendo, mas não temos dores de parto. Não sentimos mais o amor pelas almas que estão perecendo. Então, o meu povo que se chama pelo menos se humilhar e orar, a oração que cada dia tem sumido. As pessoas não oram nem uma hora. Jesus, ele disse, não pudeste vigiar nem uma hora comigo. Eu tenho dado a dica aqui, pega o cronômetro. Quando você começar a orar, libera ali o cronômetro. Eu estou falando a oração você sozinho, no teu particular com Deus. Só você e Deus libera. Pum, liberou o cronômetro ali, orou 10 minutinhos. Para o cronômetro. Aí você vai para o trabalho, vai para o serviço e tal. Daqui a pouco você consegue lá o almoço, a hora do almoço. Vai lá, almoça, daqui a pouco vai para o teu cantinho lá, libera o cronômetro de novo. Já chegou a 20 minutos, já está com 20 minutos. Daqui a pouco, no finalzinho da tarde, você vai lá, mais 10 minutinhos, já está com 30, meia horinha, glória a Deus, o dia não terminou. Você está com meia hora diante de Deus. Daqui a pouco você vai lá, mais 10 minutos. Você faz 40 minutos de oração, você e Deus de intimidade. 45. Daqui a pouco você está rompendo uma hora de oração, está rompendo uma comunhão com Deus. Aí daqui a pouco, quando você levanta a mão, o demônio já caiu por terra. A tua voz vai ser conhecida no mundo espiritual como uma voz que Deus aprova. Porque, gente, Deus não mudou. Às vezes a gente fica, Senhor, a tua palavra diz, mas não está acontecendo. A tua palavra diz, mas eu não estou vendo. Não é a palavra, o problema não está na palavra, o problema está em nós. Se o Senhor diz que Ele opera, se não está operando, o erro não está na palavra, está em nós que não estamos rompendo na oração, não estamos investindo com Ele. A palavra de Deus não cai no chão não, gente. A palavra de Deus não volta vazia, mas de que boca está saindo a palavra de Deus? O problema não é a palavra de Deus, o problema está em nós. O problema está em nós. Nós queremos levantar a mão e Deus fazer coisas, e Deus é poderoso para fazer, mas nós não estamos vivendo o que Ele quer que a gente viva, para que Ele possa operar. Senhor me usa com 5 minutinhos de oração, com 10 minutinhos de oração, com jejumzinho por mês. Não tem como, gente. Não tem como. E o Senhor disse, se o meu povo orar, buscar minha face. Olha aí. Outros são níveis. A gente está falando de níveis, de profundidade. Uma coisa é você falar que sabe nadar. Eu quero ver te jogar em alto mar e você provar isso. Aí não, né? Eu sei nadar na água batendo na canela. Então não sabe nadar. Você sabe pisar na água e sair. Pessoa que sabe nadar, joga ali em alto mar. Aí não, aí é complicado. A pessoa dizer que ora é uma coisa, eu quero ver buscar o Senhor, é alto mar. Dizer que ora, você você com água na canela. Lembra lá do profeta? O Senhor dizendo, vem para dentro da água, vem, ó. A água está só na canela, bora. Bota a água aí no quadril, vem. Vem, bota a água passando dos ombros, bora. Mergulha nessas águas. Eu navegarei, navega nada. É ou não é? Fala, Senhor, que tua serva ouve. E a gente canta, eu navegarei no oceano. Não está molhando nem a sola do pé. Não tem lágrimas com Deus. Nós temos que derramar lágrimas. Nós temos que chorar. Nós temos que prantear. Hoje os crentes estão com a cara seca. Não tem mais ninguém com cara de choro, com cara de pranto, com cara de humilhação diante do Senhor, com cara de quebrantamento, de entrega, de vida com Deus. Ah, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Temos que pedir, Senhor, perdoa a nossa igreja, perdoa o nosso altar, perdoa os nossos obreiros,
Nos perdoa, Senhor. Perdoa a igreja brasileira, Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque quão longe estamos. O quão longe estamos. O quão longe estamos de Ti, Senhor. O quão temos nos distraído com coisas que não edificam. O quão temos nos afastado daquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda, Deus. E o texto está aqui. O texto está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Cadê a conversão hoje? Cadê a conversão hoje? A pessoa vem do mundo, continua fumando, se batiza nas águas, continua bebendo, está tomando Santa Ceia, continua vendo pornô, está na igreja, continua com namoro indecente, está na igreja, continua comprando e não pagando, está na igreja, continua falando palavrão, está na igreja, continua com indecência, está na igreja, continua com inveja dos outros, está na igreja, continua com briga, com desunião, com mágoa, com contenda, com ira no coração, com ódio no coração. Falta sabe de quê? De oração. Ou o pecado te tira da oração, ou a oração vai tirar você do pecado. Não tem... Gente, isso aqui é batata. Guarde isso aí para a tua vida. Você não vai conhecer um homem de oração em pecado. Não vai. Você pode conhecer artista. Tem muita gente que diz que ora, que é santo, glória a Deus, aleluia. É só aparência. Passa o dia inteiro no pecado, passa o dia inteiro de qualquer maneira, passa o dia inteiro, mas se pegar o microfone a pessoa incorpora. Incorpora mesmo coisa ruim, porque de Deus não é. Hipocrisia, falsidade. Eu estou falando do homem de Deus. Você não vai ver um homem de Deus sem oração. E você não vai ver alguém que não é de Deus com oração. Não vai. Porque ou a oração tira a gente do pecado, nos santifica, ou o pecado nos tira da oração. Porque as duas coisas não andam junto. É água e óleo. Não anda junto. Qualquer pessoa que está no pecado dentro da igreja, você pode falar com toda certeza. Você está no pecado, sabe por quê? Porque você não tem vida de oração. Você não tem vida de oração. Eu atendi um casal de outro ministério que nos procurou. Ele é instrumentista, toca na igreja instrumento, a mulher canta no louvor, e eles vieram buscar ajuda, os dois crentes, né? E ele traindo ela, e uma problemática lá, e os dois sentaram, e eu fui atendê-los, e eu falei para ele, você sabe por que você está assim, né? Você não tem vida de oração. Falei dentro dos olhos dele, ele olhou para mim, não tenho o que argumentar, porque não tem como, meu irmão, não tem como você ter uma vida de oração e você sair para ver pornô, não tem, você não vai conseguir, não tem como você ter uma vida de oração e acender um cigarro depois, ou adulterar, não tem, não liga. A oração te tira dessa carnalidade, a oração te tira da boca suja, a oração te tira do pecado, gente. É tremendo a oração. Porque a oração, você se aproxima de Deus. Amém? E aí diz lá, ó, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aqui a bênção de Deus sobre nós. Amém? Quem recebeu a palavra? Você recebeu a palavra? Amém? Irmão Reinaldo, irmão Cláudia. Amém? Quem mais recebeu a palavra? Nós vamos orar. Vamos orar agora, falar com Deus. Irmã Xanaína. Amém? Irmã Luciane, Deus abençoe também. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. É a palavra de Deus. É a palavra que
É a palavra, né, gente? Não tem. Eu não quero nada a não ser a palavra. É isso, irmão Maurício. Eu não quero nada a não ser a palavra, meu irmão. A palavra é suficiente. Se as pessoas soubessem que a palavra de Deus é suficiente. Ah, se as pessoas soubessem. Irmã Ana Paula, irmã Bete Silveira. Ah, se as pessoas soubessem, missionária Janice, que a palavra é suficiente. Meu Deus do céu. Vamos orar? Você está aí com o seu copo com água. Após a oração, você pode beber da água. Seja curado, irmã Maria Aparecida. É verdade, pastor, é verdade, sem oração não tem santidade. É verdade, não tem comunhão com Deus, exatamente. Palavra que liberta, isso aí. Amém, irmã Soledade? Então vamos lá? Amados e queridos, Senhor, a Tua palavra, ela é maravilhosa. Cada dia, Senhor, Tu tens se revelado para nós. A cada dia o Senhor tem falado palavras que nem nós acreditamos o quanto o Senhor tem falado conosco nessas palavras diárias, Pai. Nós ficamos assim de boca aberta, dizendo como o Senhor tem falado ao nosso coração. Meu Deus, obrigado, porque pela Tua misericórdia Tu tens me usado. Pela Tua misericórdia o Senhor tem colocado as palavras nos meus lábios, na minha boca, para mim e para os meus irmãos. Eu Te louvo, Senhor. Eu Te peço, meu Pai, continua me usando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Continua fazendo de mim um canal. Que eu não use palavras humanas, lisonjeiras, persuasivas, nada disso, meu Pai, mas que eu seja uma boca que o Senhor quer usar. Fala, Senhor, a cada dia, porque os Teus servos ouvem. Agora, Pai, nós cremos no Teu poder para milagres. Agora, Senhor, depois dessa palavra, eu Te apresento os meus irmãos. Quantos precisam de um milagre? Quantos, meu Deus, precisam de uma cura, de uma libertação na família, de uma cura de um enfermo, de uma porta? Eu não sei qual é a causa, mas eu sei que o Senhor não só tem o poder de resolver, mas sabe quem está aqui, cada um que tem assistido, quem vai assistir. O Senhor sabe os que precisam de uma cura, os que precisam de libertação. Tu sabes de tudo. Eu Te peço, Te pedimos, Te invocamos e pedimos, ó Pai, por Tua misericórdia, cura agora, Senhor. Cura agora, meu Pai. Nervos, cura músculos, ossos, cartilagens, cura o sangue, a pele, os órgãos, as artérias. Senhor, Tu nos criastes e Te pedimos, aonde tiver um defeito, onde tiver um mal, onde tiver uma doença, um caroço, um nódulo, um espírito de enfermidade, em nome de Jesus, meu Deus, esse mal sai agora, agora mesmo. E essa pessoa volte a fazer os movimentos que fazia. E se nunca fez movimento, ela faça pela primeira vez. Paralíticos venham andar, em nome de Jesus. Cegos venham ver, em nome de Jesus. Doenças desapareçam e não volte mais, em nome de Jesus. Haja libertação nessa família, em nome de Jesus. Haja salvação agora de vidas, em nome de Jesus. Pai, consagra essa água. Cada um que está com seu copo, sua garrafinha, agora, meu Pai, em nome de Jesus, haja milagres através dessa água. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Beba da água.
e glorifica o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua sexta-feira, tá? Amanhã, todo o povo da teologia está junto, né, irmão Adevaldo? Deus abençoe, irmão Zenere. Adevaldo lá na Bahia, também ligado, tá sempre aí nas lives. Mãe Elizabeth também, né? Todo o povo que está aí, irmão Zenere também na área. Todos os amados do Instagram, do Face, vai ficar no YouTube também para você compartilhar. Amanhã temos teologia, aguardamos os seminaristas, tá? E domingo, já cedo, 8 horas, todo o povo, os obreiros e plantonistas ali orando, começando a semana, colocando o joelho em terra. Muita oração, muito poder, né? E aí a escola dominical, estaremos estudando Mateus capítulo 4, tá bom, gente? Já vimos Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3 e agora a gente vai para Mateus 4. Orem por mim, continue orando, porque eu estou orando por vocês e grandes coisas o Senhor fará, tá bom? Dia de vitória, na presença do Senhor, que o Senhor te livre do mal, te guarde na saída, na chegada, que o Senhor esteja conosco, nos dê a graça dele e nos livre do mal. Deus abençoe. A paz.